Porque o Palmeiras desistiu da contratação de Andrei, deixando o caminho livre para o Vasco. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta toda a verdade e fala também sobre o São Paulo com direito a um boletim de ocorrência esquisito. Vou falar ainda sobre o Neto, que é comentarista, apresentador da TV Bandeirantes. Ele deu uma data para assumir a presidência do Corinthians. Já o Flamengo recusou uma proposta de 136 milhões de reais por um atleta que nem é titular. Falo também sobre Juba, jogador do Sport que tem sido alvo de várias especulações e ofertas de outros times. E Ademir, já existe um preço pelo atacante do Atlético Mineiro. Te conto também sobre os jogos da quinta-feira, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Unrim, a casa que oferece o maior bônus do mercado, mais de 500%. E nesse final de semana tem jogos especialmente legais na Premier League e no Campeonato Italiano. Que tal apostar em Leicester e Arsenal, vitória do Arsenal valendo 1,72? Tem ainda Bournemouth e Manchester City, a vitória do City vale 1,29. Crystal Palace e Liverpool, vitória do Liverpool pagando 1,77. Já no domingo, Tottenham e Chelsea, clássico londrino com empate pagando 3,41. No campeonato italiano, chama atenção para Napoli com uma campanha espetacular e a vitória do time que é líder pagando 1,49. Minha sugestão é que você faça uma aposta dupla, imaginando que Manchester City e Napoli vençam. Cotação dessa dupla é de R$ 1,92. Estou colocando R$500 para voltar em 961. Para participar na unha é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, clicar, fazer seu cadastro, preencher todos os dados e utilizar o código Nicola500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, tem muita coisa importante. Quero destacar primeiro as vitórias de Santos, Vasco e Curitiba. Todos os grandes conseguiram classificação na Copa do Brasil nessa quinta-feira. Peixe venceu o Ceilândia por 1-0. O resultado apertado, o gol do Joaquim. Já o Vasco meteu 4-0 no trem em Brasília. Por fim, o Curitiba ganhou por 3-0 do Maitá no Acre. Fortaleza, na Copa Libertadores da América, não saiu do 0-0 contra o Deportivo Maldonado, jogo no Uruguai, partida de ida da segunda fase eliminatória, antes da fase de grupos da Libertadores, jogo da volta marcada para a próxima quinta-feira no Castelão. Também terminou empatado em 0-0 o confronto entre Universidade Católica do Equador e Milionários da Colômbia. Por que eu estou falando desse jogo? Porque o vencedor desse confronto pega o Galo se o Atlético confirmar o favoritismo e passar pelo cara bobo. Continuando com o giro de notícias, contar que o Grêmio procura a ajuda de um investidor para viabilizar a contratação de Michael, atacante que é o grande alvo, o sonho de consumo do Renato Gaúcho, e só deixará o Al Hilal por algo na casa dos 43 milhões de reais. Quero falar ainda sobre a temporada da Major League Soccer, o campeonato de futebol dos Estados Unidos, que se inicia nesse sábado e vai contar na edição de 2023 com 34 jogadores brasileiros, entre eles destaques para Luiz Araújo, Gregory e Thales Magno, atletas que foram recentemente especulados em clubes daqui. Por último, mas não menos importante, queria contar que Pirani, meio atacante do Santos, vai jogar no Fluminense. O anúncio deve acontecer nas próximas horas, empréstimo de uma temporada. O jogador irá trabalhar no Fluminense a pedido do Fernando Diniz. Quero contar ainda que Eduardo Brock, enfim, teve seu contrato rescindido com o Cruzeiro e publicado no BID, o Boletim Informativo Diário. Agora o Cerro Porteño se apressa para tentar, junto ao TAS, a Corte Arbitral do Esporte, o direito de inscrever o zagueiro na próxima fase da pré-Libertadores da América, a saideira sobre a Raposa. Cruzeiro venceu a Caldense por 2-1 em Poços de Calda nessa quinta-feira à tarde. Resultado super importante que levou o Cruzeiro à liderança do Grupo C. São 11 pontos conquistados em 7 partidas. Os gols da vitória por 2-1 marcados por Daniel Júnior, um golaço, e também pelo Bruno Rodrigues de pênalti. Quero falar agora sobre Luciano Juba. Já ouviu falar? Lateral esquerdo barra meio atacante, defende o Sport, só 23 anos de idade e virou alvo de vários clubes brasileiros. Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, Bahia são alguns dos interessados no atleta, que vive temporada espetacular.
Em apenas 12 jogos já são 5 gols marcados e 5 assistências. Para tornar o Juba ainda mais interessante, é legal contar que o atleta de 23 anos de idade tem contrato com o Sport somente até 31 de agosto, ou seja, a partir da quarta-feira da semana que vem, 1º de março, ele já pode assinar um pré-contrato. Recentemente o Sport recebeu a oferta oficial de um clube da Série A. O presidente Yuri Romão aceitou ou entendeu a oferta como muito baixa e a recusou na hora. O grande problema é que agora, se o Sport não aceitar eventuais ofertas, vai correr um enorme risco de perder o Juba de graça. Tudo se encaminha para que o bom meia atacante se torne atleta de um outro time da primeira divisão no segundo semestre. Atleta com enormes qualidades, bate muito bem na bola. Se você ainda não assistiu a vídeos dele, dê uma procurada aqui no YouTube. Tenho certeza que você vai gostar. Outro jogador que vive sendo bastante assediado é Ademir, atacante de 28 anos de idade, que pertence ao Atlético Mineiro só nessa temporada. Grêmio, Vasco, Atlético Paranaense e São Paulo fizeram tentativas. O que mais se esforçou para contratar o Ademir foi o São Paulo no início do ano, a pedido do Rogério Ceni. O tricolor fez pelo menos 3 investidas diferentes. Primeiro por empréstimo, depois a compra, e o São Paulo ainda tentou envolver o Ademir numa troca. Não rolou. O Eduardo Cudê, o treinador do Galo, insistiu na permanência do atleta, mesmo sem ter a convicção de que ele vai ser titular. Mas, diante da insistência agora do Atlético Paranaense, que é o mais novo interessado, o Atlético Mineiro decidiu colocar um preço no atleta. 4 milhões de dólares, ou mais ou menos 20 milhões de reais, para quem quiser ficar com o Ademir em definitivo. O empréstimo está completamente descartado e a curiosidade é que o Galo contratou o Ademir sem desembolsar qualquer centavo. Atleta que tinha contrato com o América até o fim do ano de 2021, chegou ao Atlético em 2022 e disputou na temporada passada 61 jogos com 8 gols e 1 assistência. Na atual temporada, 4 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Quero repercutir agora a grande bomba da quinta-feira. O Palmeiras desistiu de forma oficial da contratação do Andrei. Cheguei a contar para vocês no vídeo da tarde da quinta-feira que a coisa com o Palmeiras andava meio esquisita, bem diferente da matéria que o UOL havia publicado algumas horas antes. Para gravar esse vídeo, conversei com uma fonte minha e quis entender os motivos do Palmeiras para a decisão de voltar atrás e descartar por completo a contratação do volante, excelente atleta de 18 anos de idade que pertence ao Chelsea. Essa pessoa do Palmeiras me explicou o seguinte: na sexta-feira da semana passada, Palmeiras e Chelsea haviam chegado a um acordo para o empréstimo até dezembro, com direito ao Chelsea de pedir o atleta de volta a partir de agosto, mediante pagamento de 1,5 milhão de euros. O Palmeiras ainda ficaria responsável por uma parte dos salários, o restante seria pago pelo clube inglês. Já em relação ao Mundial, os clubes haviam debatido e o Chelsea havia aceitado que o Palmeiras decidisse: vai liberar o jogador por Mundial Sub-20 ou não? A decisão final era do Verdão. Mas, durante o fim de semana, o Chelsea, do nada, decidiu mudar as questões do negócio. Primeiro, passou a exigir que o atleta fosse liberado para disputar o Mundial pela seleção brasileira. Depois, pediu que o empréstimo terminasse em julho. E se o Chelsea cedesse, ele seria reemprestado até dezembro. Para terminar, e aí foi a gota d'água quando o Palmeiras decidiu por desistir na hora, o Chelsea exigiu uma compensação financeira pelo empréstimo de 4 meses, com a curiosidade que desses 4 meses o Palmeiras só poderia utilizá-lo por 3. Afinal de contas, entre maio e junho, o jogador vai estar a serviço da seleção brasileira. O pessoal do Palmeiras com quem conversei disse o seguinte, abre aspas: nessas condições não faz sentido o Palmeiras seguir adiante com a operação, fecha aspas. Negócio completamente descartado. Já em relação ao Vasco, procurei o agente do Andrei no futebol brasileiro e ele disse o seguinte: a tendência é fechar negócio com o Vasco. Ficou muito difícil que outro clube aceite o Andrei jogando o Mundial e ainda com a cláusula que o libera em junho se sair o visto de trabalho, fecha aspas. O torcedor do Palmeiras ficou revoltado, especialmente com o Anderson Barros, o diretor executivo de futebol, depois de mais uma negociação frustrada. Vale a lembrança de que o Palmeiras é o único clube da Série A que ainda não contratou qualquer jogador para 2023. Bora falar sobre o Flamengo e uma proposta de 136 milhões de reais recusada recentemente pelo presidente Rodolfo Landim. E esse não dado pelo Flamengo ao Newcastle da Inglaterra pelo Matheus França vai resultar numa renovação de contrato que será assinada nesta sexta-feira.
é que o garoto, que ainda não é titular do time principal, embora tenha números espetaculares na base, recebeu a seguinte oferta: 20 milhões de euros fixos ou 109 milhões de reais, além de 5 milhões de euros atrelados a bônus. São mais 27 milhões de reais. Você soma tudo isso e chega aos 136 milhões de reais de proposta por 100% dos direitos econômicos. Posso dizer que em algum momento o Flamengo cogitou a possibilidade de vendê-lo, mas entende que é um atleta que pode render pelo menos 35 milhões de euros a partir do momento em que figurar como um protagonista no elenco principal do rubro-negro. 35 milhões de euros é uma grana que dificilmente o Flamengo conseguirá, por exemplo, com Pedro, Gabigol ou Arrascaeta, só para vocês entenderem o potencial do Matheus França. De qualquer forma, diante desse assédio, o Flamengo decidiu chamar o Matheus para prorrogação do seu contrato com direito ao aumento salarial. Esse vínculo será assinado nesta sexta-feira e fará com que a nova cláusula contratual para clubes brasileiros seja aumentada. A de fora segue em 100 milhões de euros. Já o período desse novo contrato só se encerra em 2028. Hora de falar sobre um boletim de ocorrência no São Paulo. Poucas vezes contei uma história tão maluca como essa. Informação que foi divulgada pelo pessoal do UOL. Seguinte, São Paulo registrou um boletim de ocorrência contra um homem misterioso que tem recebido entregas na sede do São Paulo. Louco, né? Mas vai piorar. Esse cara, que se autodenomina Luciano, ele passa por um funcionário do São Paulo e pega uma série de encomendas destinadas ao clube, destinadas inclusive a jogadores. Teve um episódio em que um atleta do time principal do São Paulo ficou furioso porque uma encomenda destinada a ele foi retirada por esse suposto Luciano, que nada tem a ver com o jogador do time principal. Luciano foi lá, se passando por funcionário do São Paulo, retirou essa entrega que foi enviada pelos Correios e o atleta acabou por não ficar com esse presente, com essa entrega. Enfim, uma questão para lá de polêmica que tem feito com que o São Paulo tenha tomado providências. Primeiro dia a delegacia para registrar boletim de ocorrências, depois de separar uma equipe para analisar todas as câmeras de segurança, para tentar identificar a pessoa, levar as imagens para a polícia para prender esse que vem causando dor de cabeça. É cada uma. Bom, tem mais duas informações sobre o São Paulo, essas duas bem mais sérias. Uma nem tanto, é que o Ferrarese, zagueiro venezuelano que se recupera de uma cirurgia no joelho, estava fazendo uma live enquanto jogava videogame e prometeu ficar pelado, ou quase pelado, caso o São Paulo seja campeão paulista. A frase é a seguinte, abre aspas: se formos campeões no Paulistão, vou à Avenida Paulista e fico pelado. Sem roupa, mano, eu juro. Sério, só com a cueca. Então ele prometeu uma coisa, depois mudou um pouquinho, mas de qualquer forma é uma promessa inusitada. A segunda, o São Paulo enfrenta nesse final de semana o São Bernardo, jogo no Morumbi importantíssimo. Afinal de contas, reúne o tricolor contra o time de segunda melhor campanha no estadual, só atrás do Palmeiras. E já são mais de 25 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o Morumbi. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Neto, ex-jogador do time e hoje apresentador da TV Bandeirantes. Participei do programa dele, Os Donos da Bola, dessa quinta-feira, e do nada o Neto soltou a seguinte frase: quando eu for presidente do Corinthians em 2026, aí vocês vão ver o que eu vou fazer. Achei a frase importante e decidi apertar o Neto em busca de mais detalhes. Primeiro perguntei, então tá bom, então você vai ser candidato? O Neto respondeu: em 2026 sou candidato, vou terminar meu contrato aqui na Band e serei candidato. Só para lembrar, o Neto havia renovado em 2021 seu vínculo por 5 anos. Esse contrato atual se encerra em dezembro de 2025. Ele estaria apto para participar do pleito em 2026. Tem eleição no Corinthians no final dessa temporada para um mandato que se inicia em 24. Bom, perguntei ao Neto: você vai sair pela situação ou pela oposição? Ele respondeu que política a gente nunca sabe o que é, e nessa ele tem razão. Difícil saber de que lado você vai se posicionar se você nem sabe quem será o presidente que sucederá o Duílio Monteiro Alves. O que já é certo é que o Duílio não poderá concorrer à reeleição. Ainda perguntei, tá bom, Neto, mas quem vai ser seu vice-presidente? Ele disse que não vai ter vice-presidente, que vai ser ele e ele. Ainda sugeriu o Vessone, em tom de brincadeira, ele falou do Cascão, mas o Neto tá levando a sério essa ideia de se tornar presidente do Corinthians. É um velho sonho dele, ele nunca escondeu essa vontade, mas afirmava que não seria condizente com o cargo de apresentador da Bandeirantes,
assumir a condição de presidente. Até 2025, quando acaba o contrato, ele pretende fazer seu pé de meia, pretende se estabilizar do ponto de vista financeiro para que possa assumir a presidência do time. Eu queria saber a sua opinião. Craque Neto, como presidente do Corinthians, vai dar certo ou não vai? Você, corintiano, votaria nele? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais notícias. Tem também programa do Nicola a partir das 7 da noite com novidade importante, tá bom? Abraço, tchau!